Opa, Fabiano, bom dia a todos e todas. A gente traz grandes feras da comunicação, né, de esquerda, aqui para um debate, um bate-papo, né, sobre comunicação hoje na esquerda brasileira. E eu vou começar apresentando aqui os camaradas, né, Emílio, que é dos Jornalistas Livres, o Thales Lopes, da Mídia Ninja, e o Bruno Trezena, que é da Jandira Fegali, que faz a comunicação da Jandira. E como o Bruno vai ter que se ausentar daqui a pouco, 11 horas, eu vou começar abrindo com ele, né? Bruno, é o seguinte, eu estudo muito você, sou um cara que admiro muito o seu trabalho, e eu quero abrir essa pergunta com alguns dados aqui que eu coletei aqui, que são maravilhosos. A comunicação da Jandira no Facebook, só nos últimos dias, teve 2,6 milhões de interatividade. A comunicação do presidente Lula teve 775 mil de interatividade. O Fernando Haddad teve 788 mil de interatividade, que é um presidenciável. Manuela Dávila foi vice, 494 mil, né? E o Guilherme Boulos, né, que foi o último presidenciável, 1 milhão e 100 mil de interatividade. E Jandira Fegali teve 2 milhões e 600 mil de interatividade. O que eu vejo, né, e eu queria falar contigo isso. O Thales comentou agora, nos bastidores, que a comunicação personalista hoje não faz muito sentido. E você, Bruno, parece que você tem esse, digamos, modus operandi de se comunicar com a linguagem fácil, impactante. Às vezes o mandato da Jandira fica, digamos, em segundo plano para você se conectar com as pessoas, e quando aparece uma coisa massa da Jandira, que é uma grande parlamentar, ativa pra caramba, você joga e você tem uma visibilidade bem maior, porque você está sempre conectado com o seu povo. Me fala mais ou menos como é que você vê comunicação, porque é uma grande curiosidade que eu tenho. Bom dia, gente. Bom dia, Thales. Bom dia a todo mundo do coletivo. Antes de tudo, é muito bom a gente poder estar conversando sobre isso aqui pelos canais do Coletivo Alvorada. Eu confesso que eu não falo muito sobre estratégia abertamente, mas recentemente a gente tem falado com pré-candidatos, enfim, a gente tenta dar um pouco de norte. Eu não sou especialista em comunicação digital. Eu costumo dizer que as coisas foram acontecendo, né? Eu sou jornalista de redação, enfim, com uma trajetória nesse sentido, e a gente foi percebendo algumas coisas ao longo do caminho, né? E aí eu acho que eu poderia citar duas coisas que são muito fundamentais. Uma é o timing do conteúdo para a internet. Você não pode estar, dependendo do tamanho do assunto, postando uma coisa muito tarde em relação ao acontecimento dela. O time é muito fundamental para você poder avisar as pessoas do que está acontecendo, né? A gente tem o Mídia Ninja, inclusive, faz muito isso, né? Ele vai, o Thales vai poder falar sobre isso, mas o time ele é fundamental para que as pessoas saibam na internet o que está acontecendo num plano em que elas não conhecem ou que não tem muito contato, que é a política. Timing é fundamental. Às vezes o timing é melhor do que o formato. As pessoas ficam, enfim, eu falo através de uma comunicação de um mandato parlamentar. E muitos mandatos parlamentares são apoiados em estruturas muito burocráticas de construção de conteúdo. Tem uma agência que fica não sei aonde, aí tem que mandar um conteúdo, o deputado tem que aprovar, porque o texto, a imagem tem que ser bonitinha. Não. Às vezes, o formato, você pode fazer... Cara, eu já cansei de fazer meme em Paintbrush, pra você ter uma ideia. E eu acho que isso é legal, porque você pode ter dinamismo, agilidade para levar esse conteúdo para frente. A outra coisa, a segunda coisa que eu acho que é legal também da gente falar nisso, nesse processo, e que eu acho que faz muito parte desse trabalho que a gente desenvolve, é a questão
de uma coisa que, inclusive, eu estava lendo agora recentemente, de um escritor que fala muito sobre a questão de democracia e fake news e extrema-direita, que é uma coisa chamada emoção. Eu acho que nenhuma internet, nenhuma rede social, ela consegue ser eficaz se ela não trabalha com a emoção. Por quê? Porque é a emoção que toca as pessoas, é a emoção que faz o conteúdo ser engajado, né? Se a pessoa não sente nada com aquela imagem, com aquele vídeo, com aquele conteúdo, com aquela proposta, ela não vai nem dar um like, curtir, comentar, enfim, engajar o seu conteúdo. Engajar o conteúdo é fundamental para que ele vá mais adiante, né? Ele chegue em mais pessoas, além da sua rede de seguidores. Então, eu costumo falar muito para as pessoas, a gente trabalha com emoção. Emoção é existe emoção para o bem e para o mal. E o Bolsonaro encontrou uma emoção do ódio, né? Ele conseguiu, obviamente não é tão simples, existe um cenário de várias forças que construíram esse cenário propício ao Bolsonaro ser impulsionado, mas ele vem trabalhando há muitos anos pelo YouTube, pelo Facebook e posteriormente depois pelo WhatsApp, quando ganha um pouco mais de relevância, e muita gente tem o WhatsApp, está falando isso, tipo assim, desde 2013, 2014, com ódio. O ódio é uma emoção. O ódio faz você ficar com raiva de alguém e fazer que aquilo vá lá para sua tia no WhatsApp. Então, assim, ele trabalha com a emoção, de certa forma. Enquanto a gente não trabalhar com a emoção, a gente não vai conseguir tocar as pessoas. Cara, o Lula é o exemplo claro de emoção. Mas eu tô falando de um Lula que fala com as pessoas, lá no palanque, nos comícios e tal. Ele é emoção pura, ele toca as pessoas. Quantas vezes a gente vê um discurso e fala assim, porra, desculpa a expressão, é que no Rio é normal falar porra. Mas assim, quantas vezes a gente vê, cara, que discurso do cara, entendeu? Porque às vezes é aquilo que a gente precisava ouvir, que as pessoas precisavam ouvir. Então isso é emoção. É, então a gente vê uma internet ainda do nosso campo, né? Obviamente eu não vou generalizar, claro que não, existe muita gente boa fazendo muita coisa legal, é, mas assim, a maioria ainda é um pouco sem emoção e pautada ainda por esses problemas que eu disse burocráticos, né? Eu acho então que a gente pode dizer isso, eu acho que a gente trabalha com duas coisas fundamentais, além de outras, mas eu destacaria essas duas, que é a questão de agilidade, timing, você postar a coisa certa na hora certa, de preferência antes de todo mundo, e aí você tem que estar muito ligado com o campo que você trabalha, que você atua, e a outra é você trabalhar com emoção, você conseguir tocar as pessoas com conteúdos que promovam engajamento, né? Obviamente para suas pautas, obviamente para as ideias onde o seu parlamentar, o seu partido, ou sua liderança trabalha, atua. Enfim, essas duas coisas. Eu não vou me prolongar muito, porque a gente tem que falar muito ainda. Emoção e E time. Emoção e time. Beleza, maravilha. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco eu vou voltar contigo aí. Seguinte, Thales, queria falar contigo o seguinte. Eu estava lendo um livro, né, do Gessé, se eu não me engano é o último, A Guerra contra o Brasil, e tem uma parte do livro que ele fala de guerra híbrida, né? Ele fala também de como é a construção social do nosso país, e ele fala uma coisa muito interessante que sobre religião e ciência. Porque os detentores, na nossa história, né, os detentores da verdade, sempre foram a religião, né, que decidiu o que é certo e errado, e depois vem a ciência também decidindo o que é certo e errado. Só que nessa construção que o GSE faz, ele diz que tem algo mais importante do que é certo e errado. É saber, é o decidir que o que é justo, o que é injusto, que a igreja faz. E você nota que na comunicação bolsonarista, né, que é uma comunicação segmentada para esse público cristão, evangélico, né, ela tem um primaz da verdade. Então, por isso que a fake news funciona muito bem, porque se o pastor falar, se o padre falar uma mentira, para o rebanho, eles veem aquilo como verdade. A chancela máxima da verdade é a palavra do bispo ou do padre. E aí, como a gente tem a mídia ninja que faz um trabalho
maravilhoso de segmentação, conversa com vários da esquerda. Como é que você vê essa coisa de segmentar a informação? Salve, Fabiano. É muito legal estar aqui no Toque de Alvorada, né? Coletivo Alvorada. A gente acompanha a trajetória há muito tempo. Dá um salve para Eloy, do Resistência, do Jornalistas Livres, do Bruno também, né? Parceiro que a gente também está aí no dia a dia, construindo coisas juntos, em comunicação, em cultura. É muito legal estar aqui. Eu acho que para começar, tem dois pontos que o Bruno já traz uma leitura muito interessante da gente pensar nessa coisa do time das redes, que é fundamental no dia, né? E tem uma coisa que a gente aplica muito às vezes, que é o tal do feito é melhor que o perfeito, que eu acho que dialoga um pouco com o que ele coloca ali do time e da hora da gente trazer as coisas. Especificamente em relação a isso, eu acho que a gente tem que entender que as coisas mudaram bastante nesse fluxo de informação na sociedade, né? A internet, ela transforma o acesso das pessoas à informação, e mais do que isso, né, se a gente está vivendo um momento complexo de uma pandemia, a gente tem brincado aqui internamente também que a gente tem a infodemia. Você tem cada vez mais um número gigantesco de informações que chegam de todos os lados. E tem um lance que a gente sempre procurou trabalhar, entre várias coisas que a gente vai poder discutir aqui hoje, que é como que a gente vai criando relações que vão dando credibilidade e confiança para o conteúdo que é passado. Isso é diferente um pouco da estratégia do outro lado, que trabalha descaradamente com fake news, mas não deixa de ser um elemento que está presente no que eles escolheram como o principal canal de comunicação que eles usam, né? Normalmente essas informações elas vão chegar a partir de grupos de pessoas muito próximas. Você citou o exemplo das igrejas, da religião, de como o pastor, ele tem o pastor, o padre, enfim, ele tem ali uma credibilidade, tudo que chega dele aparece como verdade, mas essa informação ela não chega só por esses lugares, né? Na verdade ela chega na maioria das vezes por grupos, né, de familiares, pela mensagem pelo tio, pela irmã, pela avó, pela madrinha, pelo vizinho, né? E isso foi um elemento fundamental para poder dar esse caráter de credibilidade para um conteúdo que é descaradamente falso. Então, no nosso caso, que a gente não trabalha com conteúdo falso, mas a gente também tem que conseguir construir com essa comunicação elementos que vão gerando esse tipo de confiança, né, de relação de confiança. No caso específico da mídia ninja, historicamente a gente foi construindo isso, né, com movimentos, com partidos e com campo. Então a gente tem muito, né, a gente pode falar com muita tranquilidade que talvez a gente seja um dos espaços hoje desse campo progressista que consegue dialogar com um espectro muito amplo e trazer todo esse espectro amplo para o canal e para a construção dessas relações de confiança. Talvez pelo fato do lugar que a gente vem, pelo fato da gente ser um movimento ou uma rede de comunicação que se constitui a partir de um movimento da cultura, e da gente não ter vindo dos espaços tradicionais da política, e aí a gente não disputou DA e DCE com ninguém, a gente não disputou sindicato, a gente não disputou direção partidária, a gente conseguiu estabelecer um diálogo porque a gente vinha desse outro lugar, e eu acho que esse outro lugar que a gente partiu também, ele foi fundamental para como a gente conseguiu se posicionar como veículo de comunicação no campo progressista. Porque o fato de partir da cultura nos deu uma série de repertórios e de princípios que possibilitaram que a gente dialogasse melhor com esses processos todos que estavam acontecendo. Tanto na perspectiva estética, eu acho,
que foi um dos elementos que a mídia ninja trouxe, e de alguma forma o campo progressista, infelizmente, se preocupava muito pouco, e ainda se preocupa, né? Uma dificuldade de dialogar, inclusive, com o universo mais pop. A esquerda tem, ela está presa ali em coisas muito clássicas, de uma tradição ideológica, e aí quando você vai ver um flyer, não varia tom, é a mesma cor, tá? E se a gente for pensar, se a gente for olhar para a própria base ideológica, uma das coisas que caracterizaram a Revolução Russa foi justamente a capacidade que eles tinham ali de apresentar uma narrativa estética extremamente vanguardista, a arte gráfica, os cartazes, o Mayakovsky com os textos, e aquilo ali tudo aparecia, aquilo ali gerou um movimento, inclusive, artístico incrível do início do século XX, que estava expresso, e a gente, de alguma forma, a gente foi deixando isso, e então acho que a cultura nos deu esse lugar de conseguir trazer uma perspectiva estética que dialogava maior com o universo contemporâneo, e eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que colocar em perspectiva, para a gente poder voltar a competir bem nesse universo, a gente vai ter que quebrar alguns preconceitos que nós mesmos fomos construindo enquanto campo progressista, enquanto esquerda. Mas aí eu acho que para a primeira pergunta e a primeira provocação, eu acho que tem isso. Como é que você vai conseguir criar relações de confiança para esse conteúdo? Porque a gente não vai usar Deus. Eu acredito que a gente não vai usar Deus, pelo menos a mídia ninja a gente não usa. E a gente não vai usar isso como um argumento para poder gerar essa credibilidade. Então, acho que você tem que ter uma capacidade de trazer e acumular reputações que vão gerando credibilidade para esse conteúdo. E a gente tem muita gente, a gente tem muita força no campo progressista e de esquerda para poder gerar essa credibilidade se a gente conseguir trabalhar coletivamente. Thales, não sei se eu consegui. Você está conseguindo ouvir? Falei. Não, é que você estava falando que provavelmente vocês nunca usarão Deus, né? No conteúdo de vocês, mas se for meme, cabe. Se for meme, cabe. Não, e a gente é um espaço, por exemplo, que dá voz para os pastores progressistas, por exemplo. E há muito tempo, a linha dos pastores progressistas ele tem um espaço ali. A gente se orgulha de falar que a gente praticamente lançou o pastor Henrique Vieira, que hoje é uma figura que está aí. Então, não temos problema em abrir espaço para que, mas do ponto de vista de usar isso para poder legitimar o conteúdo, né, e falar, é assim. A gente brinca que é muito, como a gente não usa Deus e como a gente não tem dinheiro, tudo que a gente faz é mais difícil, né? Mas é isso, é criar espaço, e se for meme, cabe. Se for meme, cabe, Bruno. Maravilha. E lembrando que o pastor Henrique, né, aí do Rio de Janeiro, talvez tenha os maiores discursos da esquerda brasileira hoje em dia. Eu estava no Festival Lula Livre, inclusive ao lado do companheiro Bruno, né? E eu fiquei ali nos Arcos da Lapa, ali, né, me cagando de medo lá em cima, né? Tinha uma missão a cumprir, que é tocar o Lula, né? Lembrar o povo do Lula. E eu fiquei impressionado na hora que o Henrique Vieira falou. Pá, a galera hipnotizou. Foi, sem dúvida, ele hipnotiza as pessoas. Isso é comunicação também. Como o Thales falou no início, o Lula emociona. Aliás, o Thales não, o Bruno falou, o Lula emociona. É isso que a gente precisa, comunicadores. Agora, essa potência toda que as nossas lideranças têm na fala, elas precisam ser reverberadas por esses canais de comunicação, né? É nesse sentido que eu faço a pergunta para o companheiro Emílio, dos Jornalistas Livres, grande companheiro de São Paulo. Emílio, a gente tem uma dicotomia na esquerda brasileira, que é pensar em rua, né?
a gente tem sempre, quase sempre nos debates, nos grupos de WhatsApp, sai do WhatsApp, vai para a rua, sai da internet, vai para a rua. E olha, eu, particularmente, eu tenho a seguinte visão. A luta está em todos os lugares. Quando você vai na padaria comprar o pão, se você vai com a camisa do Lula, do Che, do Fidel, enfim, de qualquer personalidade de esquerda, você está provocando um debate, entendeu? Outro dia eu fui numa loja de material de construção, sempre ando de Lula, né? E eu ganhei um abraço de um camarada lá, poxa, isso em plena pandemia. Eu falei, opa, companheiro, o que é isso? E isso é comunicação. E a gente vê, companheiro, essa dicotomia absurda na esquerda ainda, de querer criminalizar o uso das redes, o Twitter, que hoje parece o diário oficial do mundo, né? Como é que você vê essa relação de rua e rede? Bom, como é que eu vejo? Eu vejo assim, que uma coisa não é oposta à outra, elas são complementares. E o grande problema é que a esquerda, na minha avaliação, eu vou jogar umas coisas aqui para vocês comentarem, mas é que a esquerda nunca, na verdade, fez um trabalho perene nas redes. A gente sempre fez trabalho, às vezes do ponto de vista eleitoral, ganhava uma eleição, depois descontinuava o trabalho. E você tem que ter um trabalho perene. Você acredita nessas redes sociais e vai fazer um trabalho o tempo todo, e você tem que saber que muitas vezes você não vai conseguir um resultado imediato, mas isso constrói para frente outras coisas. Ou o que acontece muitas vezes é que a esquerda priorizou muito a rua, que é o seu lugar, e agora, com a pandemia, se vê na seguinte situação: em muitos lugares nós não temos redes, estamos atrás nas redes, nós não temos, muitas vezes, nos territórios, redes organizadas, no momento de enfrentar a eleição municipal, por exemplo. Então, o que eu avalio é que essa dicotomia não faz sentido nenhum. Nossa atuação, ela é nas ruas e ela é nas redes. Para a campanha Lula Livre, o Fabiano acompanhou muitas vezes, há de lembrar dos laços que fizemos, dos pequenos atos simbólicos que fazíamos à frente do Ministério Público e tudo mais, e isso tudo tinha muito mais era amplificado pelas redes sociais. Isso aqui demonstra que isso é absurdo. O que acontece agora, eu vejo um outro movimento. Agora, por exemplo, as pessoas falam assim: tivemos que vir para as redes, nós não sabíamos como é que é. Uma parte dos nossos apoiadores falam isso. Mas a gente sempre trabalhou com a rua e a rede, uma coisa complementando a outra. O Mídia Ninja também. Quantas vezes faz transmissão ao vivo de atos, né? Para pensar isso de outra forma, né? Então, o que eu acho, assim, nós temos que saber articular as coisas. A gente precisa ter mais visibilidade nas nossas ações. O coletivo que eu participo, além do Jornalistas Livres, o coletivo Resistência, que fez vários atos, também está trabalhando nas redes sociais para, nesse momento, a gente tentar ampliar as nossas redes, para que, quando volte para a rua, a gente consiga atingir mais gente. Esse é que tem que ser o nosso objetivo. Eu vou ser bem breve e tentar parar por aqui, Fabiano. Depois eu faço as provocações. Maravilha, querido. Agora eu vou jogar para o Bruno. Eu conversei uma vez com o Bruno lá no aniversário do PT, onde a querida Jandira foi fazer a fala representando o PCdoB, né? E, assim, uma coisa que me impressiona nessa comunicação da Jandira, logicamente, o time você tem que estar ligado. Para você desenvolver o time, você praticamente tem que estar ligado o tempo todo nas redes, nos acontecimentos. E, para isso, eu acho que a gente precisa ter uma mente de guerrilha, né? De estar na luta constantemente. A luta não para, a luta não dá pausa. Né? De vez em quando acontece alguma coisa, uma decisão do STF, meio que lá pelas 9 horas, e a galera que é mais daquela comunicação quadrada, né? Parlamentar. Não, eu tô lá tomando minha cerveja. Cara, você tem que ficar ligado toda hora. Me impressiona muito como o Bruno, né, com a equipe de comunicação da Jandira, trabalha isso. E aí, eu queria fazer essa pergunta, há muito tempo eu tenho essa curiosidade. Você tem a cabeça de guerrilheiro, Bruno?
Fabiano, eu vou te responder, mas eu também quero fazer uma provocação aqui, aproveitando que a gente está entre comunicadores e tem muita gente assistindo, e isso pode virar depois conteúdo para outras pessoas. É, meu primeiro estágio de jornalismo, eu lembro que eu trabalhava numa assessoria, odiava, assessoria de comunicação, no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Brasília. Mas eu lembro que eu era doido para trabalhar com jornalismo, de jornal, de redação. Conheci aquele universo. Aí eu fui num jornal um dia da minha cidade, Niterói, bati lá na porta, fui falar com o dono, fumando um charuto enorme, assim, cheio de livro. Aí ele olhou pra minha cara, né, e falou assim... Aí eu levei um monte de texto que eu tinha na época, que eu tinha publicado, assim, online. Naquela época era ICQ, era tipo... Mas eu fui lá tentar convencer o cara. E ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, eu queria saber se você... Quer saber desses textos seus não, né? Eu quero saber se você tem uma coisa chamada faro. Faro jornalístico, faro para notícia. Eu falei, olha, eu só vou saber se você me der a oportunidade. Acabou que eu consegui o estágio e de lá eu fui para outros lugares. Mas eu acho que o nosso trabalho no mandato, a gente tem um pouco disso, dessa questão do faro, e por ser um mandato parlamentar, principalmente de uma deputada que tem uma atuação muito forte, historicamente, dentro do parlamento, muito corajosa, inclusive, e quando eu disse lá na primeira fala que a gente conseguiu algumas coisas para destrinchar, digamos assim, esse engajamento. Uma delas foi pegar lá em 2014 o segundo turno da campanha presidencial da presidenta Dilma Rousseff contra o Aécio e pegar pelo colo e dizer, olha, vamos fazer a campanha para valer, cara, porque é tudo ou nada agora. E ali a gente teve um estalo de que precisava fazer uma comunicação mais eficiente. Ali a gente já estava um ano já de Mídia Ninja barra 2013, onde a Mídia Ninja ganhou muita visibilidade nacional. Inclusive, muita gente ainda não entendia o que era o Mídia Ninja, que era esse ativismo de quase um streaming, né? Fazer as transmissões online, isso era muito recente ainda. E então, assim, a gente estava precisando já fazer uma coisa muito mais ousada. E foi a própria parlamentar que autorizou essa ousadia, que é muito importante, é muito importante. Eu vejo colegas de outros mandatos reclamarem muito disso, em off, tá? Mas, assim, que o deputado é, às vezes, meio quadrado pela formação histórica, política dele, e não gosta de falar disso, não gosta de falar daquilo, mas essa autorização para ser ousado, acho que permitiu que a gente pudesse fazer muita coisa que nenhum mandato fizesse. A ponto de, por exemplo, lá atrás, a gente está falando de 2014 ainda, no Facebook, que era a grande rede social, hoje não é mais, eu acho que hoje a gente já está em outras plataformas, nem o Instagram mais, que eu posso dizer que é uma grande plataforma hoje de atuação, acho que a gente tem que abrir o olho para uma coisa chamada TikTok, é uma plataforma que ganhou muita visibilidade e muito uso na pandemia, porque as pessoas estavam em casa trancadas e começaram a fazer videozinhos engraçados para essa plataforma, e é a plataforma mais baixada nos últimos meses no Brasil. Não é o Facebook, não é o Google, o YouTube, não é, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para lugares onde as pessoas estão. Enfim, mas essa questão da ousadia é muito importante e é a questão do faro, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre ligado, sempre ligado. É um comprometimento, né? Se você vai fazer um trabalho de comunicação, obviamente a gente tem uma estrutura profissionalizada, graças por ser um mandato parlamentar e ter condições disso, apesar de também ser um mandato de esquerda, então não tem dinheiro, são poucos recursos, não são equipes muito grandes, a equipe do quase eu sozinho, mas a gente tem que estar comprometido, né? É importante. Eu cansei já de final de semana, feriado, estar viajando, precisar parar onde eu estava para fazer alguma coisa que eu precisasse levar essa mensagem adiante. Então, esse comprometimento, que você pode chamar de guerrilheiro, digamos assim, ele tem que tá na veia, claro, com certeza. E, e acho que isso responde a sua pergunta, né? Quem sabe, sim, somos guerrilheiros virtuais. Tem até um grupo no WhatsApp do PCdoB que é nisso, assim, se chama Guerrilheiros Virtuais. Mas eu quero fazer uma provocação, posso? Pode sim. É,
Eu conheci o Fabiano de forma muito engraçada. Eu não lembro o ano, Fabiano, mas era aquele ano que você começou a fazer muito, encheu muito o saco da Globo ali em Brasília. E eu comecei a ver uns vídeos. Eu não sei por onde chegaram esses vídeos até mim, mas eram vídeos assim da equipe, né, ao vivo, e um som do Lula ocorrendo no fundo. Cara, eu não tive dúvida. A gente tinha que levar aquilo adiante. A gente tinha que fortalecer aquela mensagem. A gente tinha que fazer aquilo chegar a mais pessoas e emocionar mais pessoas. Mostrar que, cara, olha isso aí, cara. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão ativas e militando com coisas muito criativas, né? E aquilo começou, como também já tinha acontecido um tempo atrás, com um cara que se deve conhecer, chamado Barbudinho. Ele era ele era um assessor, inclusive, da Câmara, ele trabalhava conosco lá naquele ambiente. Hoje ele não está mais lá, mas ele fazia as plaquinhas ficavam atrás dos repórteres ao vivo, coitado. Os repórteres sofriam com ele. E assim, essa coisa do ativismo, ela precisa ser impulsionada. E aí eu acho que dentro disso vai a minha provocação. A gente precisa fortalecer os nossos comunicadores de esquerda. A gente precisa fortalecer os nossos símbolos de atuação na internet. E o Fabiano foi muito isso. A gente deu esse gás, assim, a gente tentou impulsioná-lo a ponto depois, e acho que o Fabiano foi encontrando outras pessoas, até dentro do partido dele, o PT, de Brasília, e essas pessoas foram abraçando o Fabiano e falaram assim, pô, vamos lá, vamos fazer coisas mais legais agora, estruturadas. E foi feito, e assim, então, assim, eu acho que a gente, como mandato e outras páginas e outros movimentos e outras lideranças políticas que estão na internet têm um certo peso, tem que fortalecer os nossos comunicadores de esquerda. Existe um youtuber chamado Samuel Borelli, ele fala isso diariamente no Twitter. Depois vocês podem conhecê-lo. Ele é um cara muito maneiro, ele tem um discurso muito legal, ele tem mais de 250 mil inscritos no YouTube, porém, ele ainda não é muito reconhecido no nosso campo. Acho que ele ainda está numa bolha ali que a gente precisa soltar. Então, assim, tem uma galera que está precisando ser conhecida. A direita faz isso muito bem. E a direita faz isso muito bem, inclusive usando a gente. Porque ela lança uns malucos falando um monte de besteira, a gente vai atrás, começa a publicar essas coisas desses caras, e esses caras viram influenciadores de extrema-direita da noite para o dia. Porque a gente dá muito engajamento para eles. E talvez o erro da esquerda, nesse enfrentamento à extrema-direita, seja muito por aí. A gente dá muito biscoito para a extrema-direita na internet, nas nossas plataformas, nas nossas páginas. E por quê? Porque a extrema-direita gera ódio, e ódio faz a gente se revoltar e rebater aquilo. Só que todo esse processo gera engajamento. Então, assim, a gente está construindo lideranças de extrema-direita usando as nossas redes. Eu acho que essa é a minha provocação, é aqui que eu queria chegar. A gente evitar dar essa atenção e esse engajamento para a extrema-direita na internet. Cara, tem vários exemplos assim que eu poderia citar. Desde a Sara, aquela louca que foi presa, depois solta, até outras pessoas. Tem um ex-PM do Rio. Cara, é de uma baixaria sem igual. E a gente, enfim, isso é um pouco de consciência, é claro, mas também de explicar para as pessoas, né, a importância de você não dar muito biscoito, assim, não incentivar essas lideranças de extrema-direita. E, ao mesmo tempo, você fortalecer os nossos comunicadores de esquerda, né, dar esse biscoito para eles, para a gente poder cada vez mais fortalecer o discurso. É isso. Maravilha, Bruno. Eu vejo bastante você lá nas plataformas da Jandira falando sempre, né? Vamos parar de falar no Bolsonaro, não vamos ser geralmente assim, não sei qual a frequência você faz isso, mas eu já vi algumas vezes você falando sobre isso. Camarada Thales, a gente vê assim o trabalho que a mídia ninja faz. Eu tenho, por exemplo, uma aluna, eu vejo esse trabalho da mídia ninja, né, entrando na cabeça dessa aluna. Ela toca numa banda militar, que eu não vou falar qual é aqui em Brasília, até para a segurança dela, mas ela se reconheceu uma pessoa de esquerda pelo trabalho que a mídia ninja faz. Vira e mexe, ela posta coisas de esquerda e coisas da mídia ninja, né? Ela é uma moça negra, né?
E ela se descobriu uma pessoa de esquerda, de posicionamento de esquerda, através desse trabalho de segmentação da mídia ninja. E assim, o que eu quero colocar aqui? Tanto o movimento negro, como os trans, enfim, todo o movimento LGBT, todas as pessoas, elas precisam se ver na política, né? E aí que entra, eu acho que a mídia ninja fazendo esse processo de conscientização política dessas massas que são invisibilizadas, né, pelo próprio movimento social, que, né, deixa sempre ela de escanteio. Você vê que com o mandato do presidente Lula, a gente conseguiu colocar mais indígenas nas universidades, dar maior visibilidade à luta, né, contra o racismo, colocando negros na universidade. Enfim, esse trabalho de conscientização segmentada, eu acho que é o maior ganho dos últimos tempos da esquerda brasileira, porque, veja, como que uma pessoa que toca numa banda militar, e aqui em Brasília, né, que tem aquele, enfim, aquela toda, esses generais, né, de meia pataca, fazendo essa lavagem cerebral nos soldados, enfim. Como é que você vê esse trabalho? Porque eu acho que eu te dei um grande exemplo do que a mídia ninja é capaz de fazer com essa segmentação. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá, Fabiano. Primeiro, rapidinho, vou só dialogar um pouco com o que o Emílio e o Bruno trouxeram também, que eu acho que é um ponto fundamental, assim. Quando o Emílio trabalha essa coisa da oposição das redes e das ruas, eu acho que esse aí foi um dos pontos onde a gente perdeu muito tempo com um debate que ele, de certa forma, era uma completa falsa polêmica. E eu acho que, e aí retoma que o fato da gente ter vindo de uma construção a partir da cultura, o Ministério da Cultura que o Gilberto Gil construiu quando o Lula assumiu, em 2003 ele já criou uma diretoria de cultura digital. A gente fica, essas coisas hoje parecem óbvias, mas em 2003 não existia o Google, para a gente poder ter ideia. Não existia o Google, mas a gente já tinha o Ministério da Cultura, que tinha uma diretoria de cultura digital e que colocou lá um cara incrível, né, que pode ser considerado por muitos um maluco, que era o Cláudio Prado. E ele sempre falava assim, cara, a gente não fala antes da luz elétrica, ou tipo assim, cultura elétrica. A energia elétrica, quando ela surge, ela rapidamente é incorporada na vida das pessoas e aquilo ali passa a ser parte da vida. A gente demorou para entender isso em relação às redes sociais. A gente demorou para entender que não existia uma oposição entre redes e rua. Né? Pelo contrário, inclusive, a gente acabou, né, construindo toda a nossa credibilidade, nosso público, e o engajamento das pessoas a partir da cobertura do que estava acontecendo nas ruas. As ruas sempre foram centrais na construção da mídia ninja, né, tanto do ponto de vista da convocação para as pessoas irem, como depois em dar repercussão àquilo que estava acontecendo ali. E aí, para poder dialogar com o que o Bruno colocou também, e aí eu vou chegar na sua provocação, mas para poder dialogar com o Bruno, isso se dá pelo fato da gente não ter conseguido colocar e ter entendido o papel da comunicação na sociedade contemporânea no século XXI a partir das transformações que aconteceram. Isso já apareceu nas falas aqui anteriores. A comunicação vista como algo que é periférico, como é um apêndice, que inclusive o parlamentar, o político, se dá o direito de terceirizar ela para uma outra agência, para uma equipe que está fora. Essa é a prova viva de que a gente não tinha compreendido o papel que a comunicação tinha, porque a gente manteve uma estrutura que coloca comunicação, que coloca cultura
como apêndice, como coisas periféricas, como coisas que são, inclusive, vistas de forma utilitária. Quem não entender que esses dois elementos, na verdade, são a centralidade do processo político, inclusive hoje, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E a gente foi derrotado por um cara que não tinha uma agência externa, que construiu uma comunicação completamente orgânica, falando diretamente para as pessoas, né? E para a gente isso era muito importante, porque essa bagagem, essa historicidade que eu coloquei aqui, da relação com a cultura, da relação com o Ministério da Cultura, que tira a cultura digital no seu centro, fez com que muito rapidamente, quando a gente construiu Fora do Eixo, a gente já entendeu o papel da comunicação na centralidade, e a gente já trabalhava com a ideia do cidadão multimídia. Todo mundo, a partir do momento que estava ali com o celular na mão e que essas coisas vão acontecendo, era a oportunidade, inclusive, que as novas ferramentas, que a tecnologia nos dava para poder confrontar uma grande mídia que sempre foi contra a gente. E a gente demorou para entender, e confesso que ainda tem muita gente que não entende. Tem muita gente que se não sai uma matéria num grande veículo de comunicação, não vou citar os nomes aqui até para não fazer propaganda para ninguém, mas se não sai uma matéria, se tem um ato na rua e não sai uma matéria num grande jornal, ele acha que aquilo ali não está repercutindo do ponto de vista da comunicação e ele fica insatisfeito, né? Não entendendo que pela primeira vez a gente passa a ter, e aí vou dialogar com o que o Bruno colocou, a gente passa a ter capacidade de disputar com esses caras, mas a gente não consegue valorizar esse próprio ecossistema que está em torno, né? Muito porque ainda tem um receio de que vou dar protagonismo para uma pessoa que amanhã eu vou ter que disputar, e aí tem uma lógica da disputa, e isso também eu acho que está ligado a gente não ter feito essa virada de chave, de entender, né, que a comunicação, que a cultura estão, porque se você traz a cultura para o centro, você vai lidar melhor com esse processo, você vai entender que tem uma diversidade, né, e que essa diversidade ela vai ter que ser entendida num ecossistema, e aí eu chego na coisa da segmentação, porque a gente trabalha com outro conceito que para a gente é muito importante, que para nós, no século XXI, surgiu um novo movimento social de massa, que é o comentariado. Como que a gente vai conseguir dialogar com essa massa que está fazendo militância nas redes sociais e que isso não é diferente da vida dela, porque está todo mundo na rua com celular, gente. Hoje não tem mais isso. A pessoa anda, ela está com o celular na mão, ela está vendo, aquilo ali faz parte da vida dela, do mesmo jeito que você chega na tua casa e se acende a luz, e você abre a geladeira e você não fica fazendo o cálculo que a geladeira está ali numa tomada, que tem uma energia elétrica que foi vindo, aquilo ali já parte do cotidiano. Isso, a cultura digital hoje faz parte desse nosso dia a dia. E aí, pelo fato, talvez, mais uma vez, a gente ser um movimento de comunicação, e posso falar hoje, inclusive, um movimento político, que vem da cultura, não foi difícil a gente entender o papel e o lugar dessas pessoas invisibilizadas na sociedade. E não foi difícil a gente entender que aquele nosso veículo de comunicação era um espaço para poder dar voz para essas figuras. E a gente sabe a importância da empatia, e a gente sabe que é por conta disso que muitas vezes a gente escuta relatos como esse que você colocou, e escuta relatos, a gente sabe, a Mídia Ninja chega em cidades de 5 mil habitantes, a gente cotidianamente escuta esse tipo de relato, e a gente presta atenção nisso porque a gente está olhando para os nossos comentários. E a gente tem esse comentariado, o olhar para ele como algo muito importante, porque a gente acredita que esse é o grande movimento social do século XXI. E se a gente não conseguir dialogar com ele, apresentar alternativas para ele e mostrar que essa forma de fazer as coisas é viável, é por isso também que a gente vai viver coletivamente. Porque nós também não vamos esperar tomar o poder do Estado para a gente poder aplicar nas nossas vidas os princípios socialistas e comunistas que a gente acredita. Então a Mídia Ninja se organiza em casas coletivas, a gente vive coletivamente, nós temos um caixa comum, e a gente sempre lutou, e muitas vezes é criminalizado por isso, mas a gente entende que isso é fundamental, inclusive porque as pessoas a gente precisa disputar a subjetividade, a gente perdeu na disputa da subjetividade.
As pessoas não, as pessoas precisam acreditar que elas vão poder viver diferente e ser feliz. E aquilo ali é legal. E a esquerda perdeu esse universo da disputa da subjetividade. E aí não é à toa que o empreendedorismo e toda essa balela liberal ganhou uma força que inclusive chegou e é a ferramenta simbólica utilizada pelas igrejas evangélicas nas periferias, né, para poder disputar essa subjetividade das pessoas. Então, acho que nós precisamos virar algumas chaves, e para mim a principal delas é entender que a cultura e a comunicação estão no centro. Elas não podem ser mais apêndice, elas não podem mais estarem na periferia do projeto político. E isso tem que se refletir, inclusive, no lugar que figuras que estão fazendo comunicação dentro dos partidos, como o Bruno, como você, Fabiano, vão ocupar no processo de tomar de decisão, sabe? Porque talvez vocês tenham mais condição de fazer uma leitura do que lideranças que, de certa forma, se desconectaram desse mundo. Mas é isso, para não falar muito também, já falando muito. Nada, que isso. Maravilhosa contribuição. Ô, Emílio, eu vou pedir uma gentileza sua, porque o camarada Bruno ele tem uma missão a cumprir aí, e pular a sua fala, aí a gente volta com você, depois volta com o Thales, né, e depois volta com você de novo, tá ok? Brunão, seguinte, surgiu uma pergunta do companheiro Vinícius, né, que é de Brasília, conheço muito bem, é um militante que faz um trabalho maravilhoso, né, milita na porta da Globo, inclusive, dando a zoada nos jornalistas da Globo, enfim, mas de forma muito caricata, ele se veste de vaquinha Jezebel e pergunta qual o candidato da Globo. O repórter sai lá da Globo do seu carro, opa, eu queria saber qual o candidato da Globo. Então, um cara extraordinário, um militante valoroso. E ele tem a pergunta que é a seguinte: a ortodoxia de segmentos de esquerda é o nosso calcanhar de Aquiles? O som, Bruno. Tá sem Liga o som, Bruno. Foi mal, desculpa. Não, eu tava lendo a pergunta dele também aqui. Cara, eu acho que o calcanhar de Aquiles são vários. Eu acho que são vários, assim. A gente tem, o próprio Thales acabou de falar, uma série de coisas que a gente ainda está engessado, né, em termos de comunicação. Eu acho que a gente tem alguns desafios, assim. Eu vou até, porque eu vou ter que sair, né, daqui da nossa live, mas vocês vão continuar, mas eu queria, assim, tentar trazer alguns caminhos, assim. Eu acho ruim a gente ficar problematizando sempre e não tentar encontrar uma saída. Nossa, eu fico possesso com isso. Às vezes a gente faz uns debates no WhatsApp e aí a galera consegue ver todos os erros, mas eu quero saber e aí, para onde a gente vai? Qual é a solução? Eu acho que a gente, nesse papo aqui entre nós quatro, a gente conseguiu ver muita coisa, né, que precisa ser mudada, modificada. Eu estava até vendo um comentário que alguém botou aqui no chat, e que eu vou responder rapidinho. Eu acho que comunicação, você não precisa ter dinheiro, muita estrutura, um puta celular, nem um puta computador. Como o próprio Thales falou, o Bolsonaro ele tem uma rede orgânica, as pessoas fazem conteúdo para ele, elas não esperam o Bolsonaro falar alguma coisa, não. Ele vai e faz um meme com o Bolsonaro 2024, 22, né? 22. Bate na madeira, gente, tem madeira aí. As pessoas fazem esses conteúdos, espalham na internet, e às vezes conteúdos muito bons e montagens muito boas. O Bolsonaro não tem controle sobre essas pessoas. O Carluxo e o Gabinete Dodge não tem controle sobre essas pessoas. Ele tem uma rede muito orgânica, porque ele conseguiu tocar essas pessoas e fazer elas acreditar nele, nesse projeto dele, nessas ideias dele, de que um Brasil não pode ser comunista, quer dizer, voltar a ser, eles acreditam que já foi um dia, que toda a esquerda não presta, que o governo realmente está muito bem, sim. Então, assim, essas pessoas já têm dentro delas tudo isso. Então, por mais que a gente bata 1000 vezes na tecla de que ele tem corrupção, sim, e que precisa ser investigada, o governo dele é um governo ridículo, que é assassino de pobre, as pessoas não vão ouvir, né? Então, eu acho que a gente precisa
eu acho que comunicação, só respondendo a esse comentário, eu não lembro de quem foi, ela pode ser feita assim, de forma orgânica, rápida, de onde você estiver, e você não precisa ter uma puta estrutura para poder fazer acontecer nas redes, não. Eu acho que talvez um pouco de criatividade, isso é muito importante. É claro, o timing, lembra do timing? O timing é muito importante também para você poder fazer um conteúdo chegar a mais pessoas, primeiro, e, é claro, eu acho que você tem que ter um pouco de emoção. E emoção, não digo que a pessoa tem que chorar com o conteúdo que você está fazendo, mas você tem que tocá-la, né? E, às vezes, o humor na internet, ele funciona muito. A gente usa muito humor nas redes da Jandira porque a gente acredita que o humor é uma forma mais fácil de você fazer a pessoa entender a sua mensagem. Afinal, o meme, né? O meme é muito baseado no humor, né? Basicamente é humor. E eu acho que dessa forma a gente pode chegar a mais pessoas, sim. O Thales tinha dito, acho que foi o Thales ou foi o Fabiano, não sei, agora fiquei na dúvida, que a gente tem essa dificuldade, foi o Thales, a dificuldade de lidar com o mundo pop, essa linguagem pop, essa linguagem mais moderna. Realmente, a gente tem essa dificuldade, e talvez até um pouco de preconceito ou um pouco de inabilidade. Mas o mundo pop, ele é basicamente de esquerda. As pessoas, os cantores, os artistas, os desenhistas, os comunicadores que estão, os blogueiros, né, os youtubers, muitos são progressistas, muitos são de esquerda, ou são progressistas, não necessariamente de esquerda, e eles querem dialogar com o mundo político, né, e é muito importante que o mundo político dialogue com eles. Isso é fundamental. Mas eu quero dar alguns caminhos que eu acredito. Cara, um dos primeiros caminhos que eu acho que a gente tem que batalhar por isso é fazer uma comunicação integrada. A gente precisa atirar junto no mesmo alvo ao mesmo tempo. A gente, obviamente, eu vou dar até aqui um testemunho de que desde 2019, ano passado, com a eleição do Bolsonaro, mais ou menos ali na metade do ano para cá, depois da reforma da Previdência, a Jandira estava ocupando a liderança da minoria na Câmara, que é uma espécie de liderança da oposição com outro nome. A gente ficou muito focado em derrubar a reforma da Previdência. Mas, passada a reforma da Previdência, que foi aquele desastre, a gente começou a olhar e fazer uma reflexão de que era necessário a gente fazer um conteúdo que todo mundo fizesse junto, que é mais ou menos o que o Gabinete do Ódio faz, essa milícia virtual aí com carro comissionado no governo federal, faz que atirar algumas pautas de forma organizada, levantar hashtag no Twitter, etc. Mas eu acho que a esquerda precisa agir conjuntamente. A gente tentou algumas vezes, não tivemos sucesso. Por quê? Porque é um pouco o que o Thales falou também. As pessoas querem pensar nos seus projetos. Elas não estão interessadas, basicamente, em ajudar nesse sentido. Isso é uma verdade. Isso é triste, porque você vai ter lideranças que estão surgindo agora, são pré-candidatos, vão ser candidatos futuramente agora nas eleições municipais, e elas não têm interesse em agir nessa estratégia. Não tem interesse. Não vou dar nomes, é claro, mas a gente vê muita gente que está pecando nesse sentido. Isso é muito triste. A gente tentou várias vezes. Eu entrei em contato com várias pessoas, a gente fez grupo WhatsApp, a gente tentou várias pautas, tentar agir conjuntamente com a mesma pauta, o mesmo texto, o mesmo meme, coisas muito legais e nada foi para frente. Então, assim, existe uma dificuldade, existe uma má vontade por parte do nosso campo, não acredito quando isso vai ser solucionado, mas estamos numa outra tentativa em relação a isso, e eu acho que pode ser uma solução, a gente tentar agir conjuntamente com páginas que tenham relevância, uma certa relevância dentro da internet, porque quando você faz um conteúdo conjunto, né, você atinge mais pessoas, você vai atingir milhões de pessoas e vai conseguir influenciá-las a também debater sobre aquele assunto. Isso é muito necessário na esquerda. E o que mais que eu acho que eu poderia citar assim, como caminho? Acho que mais esse mesmo, essa questão de você poder agir de forma estratégica na internet. E claro, por favor, não dar biscoito para a extrema-direita, não ajudar a formar essas lideranças deles rebatendo, dizendo que é fascista, isso não vai adiantar nada. Existem formas técnicas de você, às vezes, rebater um tweet sem precisar retweetar, faz um print, mas isso é uma discussão muito aprofundada de uso da internet, mas se
puder, não dê esse biscoito para a extrema-direita. A gente vai, de certa forma, evitar que essas pessoas surjam no debate político, não vire notícia na capa do UOL e não ganhe a relevância que eles precisam ter. Eu acho que seria essas duas coisas que eu diria aí no finalzinho. E o calcanhar de Aquiles é grande, viu, Vinícius? Não é fácil, não. Bruno, muito obrigado, companheiro. Te admiro muito, te estudo muito, tá? Eu te estudo, cara. E falo muito bem de você no PT, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Uma coisa que o Bruno estava falando, viu, Thales e Emílio, é que teve um episódio há pouco tempo que o Luiz Ernesto Lacombe, que ele foi demitido, né, da Bandeirantes, né, e ele criou um canal de YouTube. E com a tuitada do Bolsonaro, o cara, de um dia para o outro, estava com 800 mil, daqui a pouco estava com 1 milhão e pouco. E quer dizer, e ele viu que, como foi o Bolsonaro que colocou ele nessa visibilidade, né, deu a ele essa visibilidade, então o que, que vai acontecer? Ele só vai gerar conteúdo a favor do Bolsonaro. Então, não adianta, por exemplo, o Nando Moura, que era apoiador do Bolsonaro, né, e depois virou um grande acusador, um grande, enfim, um grande opositor do Bolsonaro, ele recria a rede dele do dia para a noite. E também, isso no que o Bruno falou, a gente ajuda, porque a gente também não tem estratégia, né? A gente não consegue invisibilizar os caras. Então, por exemplo, um cara que faz um ataque a um parlamentar do PT, do PCdoB, do PSOL, a gente dá visibilidade a esse ataque, né? Lógico que a gente repudia, acaba dando visibilidade, os outros dão visibilidade, e aí, automaticamente, a gente recria a rede do Bolsonaro, criando mais uma ativista político do Bolsonaro. Então, Emílio, eu queria te perguntar o seguinte: como que a gente faz para, nesse sentido, invisibilizar os caras, não dar crédito a eles, não criar novos atores políticos e ativistas políticos, e o que? Dar vazão ao nosso campo. Como seria essa estratégia? Ponto que eu vou começar também fazendo uma provocação, porque Fabiano, é o seguinte, a maior rede do Brasil hoje, eu estava vendo, é o YouTube. E é onde a esquerda é mais fraca, de maneira geral. Isso aí mostra uma questão muito importante. O YouTube é muito narrativa. Então mostra que a nossa narrativa ela não está bem, vamos dizer assim. Então eu acho que aí esse é o ponto. E acho que também a gente é muito pautado pela direita. A gente fica muito preocupado com a direita. Né? É muito comum nós cobrarmos assim, e tal jornal, por que não fala? Vou um pouco no que o Thales estava falando. Eu acho que nós temos que se preocupar em criar a nossa narrativa, acreditar na nossa narrativa e, a partir da nossa narrativa, pautar o que a gente chama de velha mídia, ou com o nome que vocês queiram dar a isso, certo? Então, eu acho isso o Bolsonaro soube fazer bem. Ele não se preocupou, certo? As redes dele se preocuparam em construir a narrativa deles e construir os canais deles e se reforçar. E de maneira, às vezes, que a gente diria, até jornalístico, né? Formato e tudo. Mas esse tosco levou ele à presidência da República. Então, às vezes as pessoas querem começar a fazer comunicação, a gente tem que fazer, gente. Só vai também aprender fazendo, não tem outro jeito. É claro que teoria é importante, tentar aprender com companheiros mais experientes é importante, tudo isso é importante. Entender um pouco de rede. A gente tem que estar aberto a sempre se recriar e se repensar. Então, Fabiano, eu estou falando isso porque eu acho que o grande problema nosso é o seguinte: se nós nos preocuparmos mais com as nossas narrativas e o que nós queremos falar, certo? Talvez a gente deixaria eles mais invisíveis, entendeu? A gente discute muito a direita
E a gente está cometendo um outro erro também entre nós, que a gente não consegue separar o que é uma luta municipal da necessidade de uma frente de esquerda para criar forças para derrubar o bolsonarismo em 2022. A gente fica muito preocupado nas nossas disputas internas e está esquecendo que a eleição de 2020 prepara 2022. E volto a falar, e um dos problemas da esquerda, na minha avaliação, é que assim, é que a gente pouco investe nas redes, nos territórios, entendeu? E é nos territórios, como a Povo Sem Medo mostra muito bem, que como é a organização da Povo Sem Medo? É por onde? Pelos territórios, né? Então, é nos territórios que você pode apoiar projetos que ajudem a organizar suas redes. Então, eu estou provocando isso para que a gente pense, não só essa questão de invisibilizar a direita e não dar biscoito, como vocês disseram, mas, ao mesmo tempo, também criar uma narrativa, reforçar nossas narrativas, expandir nossas redes e não ser só pautado pela direita, como a gente está vendo. Nós temos que pautar a direita. Em alguns momentos, a gente consegue. As nossas redes, em alguns momentos, conseguem fazer isso. Mas isso devia ser um exercício mais permanente, e eu concordo, mais integrado. Enquanto a gente não se integrar, vai ser difícil para nós. Entendeu? Porque, assim, o poder do dinheiro e tudo mais, óbvio que conta nas redes sociais. Não vamos ser ingênuos também, né? Então, se a gente não conseguir se juntar mais, se integrar mais, ter menos ego entre nós, porque sem uma frente, inclusive nas redes sociais, para 2022, construída entre nós, independente de quem é o candidato de centro-esquerda ou esquerda, não terá chance. E é bom as pessoas começarem a pensar nisso. Isso é a minha avaliação. Entendeu? Então, eu estou provocando para que a gente faça uma discussão que precisa ser feita. E nós temos um problema real, né? Eu vou parar por aqui na eleição de 2020. Nós não temos redes em muitos lugares, não só nos territórios, mas a gente tem uma dificuldade imensa na periferia de como chegar, até porque, eu vou fazer uma provocação aqui, a Globo sempre diz, quando aprovou a concessão do pré-sal, que a privatização do setor telefônico era uma maravilha, um mito no Brasil. Nós estamos vendo fazer live, como é bom toda hora cair a live, né? A internet é uma porcaria e é só ver o ensino remoto no estado de São Paulo, que mais de só 20% dos alunos acessa. Isso mostra para nós um problema grave, que as pessoas não têm acesso, entendeu? E isso, inclusive, é um dos fatores que ajuda o fake news. Então, nós temos que pensar uma estratégia num momento difícil. Nós vamos fazer uma eleição que é muito mais virtual do que presencial e nós estamos acostumados mais ao corpo a corpo. E como superar isso? Eu estou jogando os problemas porque eu acho que a gente tem que chamar atenção também para outras questões que a gente vai ter que enfrentar, queira ou não queira. Desculpa aqui se eu me alonguei, Fabiano e Thales. Desculpe, eu não queria me alongar tanto. Nada, querido, que isso. Enorme contribuição. Companheiro Thales, uma coisa me chamou muita atenção no que você disse, e eu vi como estratégia, né, de comunicação, por exemplo, a questão da Lei Rouanet, né, ela meio que trava a fala do artista, né, e a gente sabe que os grandes comunicadores estão na arte, né, os grandes apoiadores da esquerda brasileira estão na arte. Né? Então, essa fala é anulada por uma estratégia de comunicação, né, que é absurda, que é a Lei Rouanet, que fomenta a cultura. E assim, eu queria, né, já praticamente finalizando o programa, que você visse o que você pensa daqui para frente, quais estratégias, o que o Bruno falou, né, não dar biscoito para a direita, como que a gente pode segmentar mais, se conectar mais com o nosso povo, né? Porque esse vácuo de representatividade, como eu te falei da minha aluna se viu representada por vocês, pela fala de vocês. Não foi nenhuma pessoa que colocou essa representatividade nela. Foi aquela comunicação
pontual, segmentada, assertiva, né, que fez com que ela abrisse os olhos, né? Então, a mídia ninja fez muito mais por ela nessa conscientização política do que eu ali estar no pé do ouvido dela falando sobre política, enfim. Então, como é que você vê essas novas estratégias para o futuro? Massa. Olha só, eu acho até dialogando um pouco com o que o Emílio colocou também, com o que o Bruno trouxe, e já preparando aí considerações finais, numa linha mais propositiva e até otimista. A nossa leitura ela é otimista apesar das dificuldades todas, assim. Não otimista na perspectiva de olhar para a realidade e falar, olha que coisa legal, estamos na onda, as coisas estão para o nosso lado. Não é, pelo contrário. Mas otimista em achar que existem formas que se a gente fizer e que se a gente trabalhar junto e que se a gente entender e mudar determinadas coisas, no percurso histórico, nós temos muito mais condições de apresentar algo que seja real, efetivo, para a mudança da vida das pessoas, inclusive para a manutenção da existência nossa na Terra, porque o que o outro lado está apresentando, com certeza vai levar, a gente estamos falando aqui de comunicação, não estamos falando de meio ambiente, mas a gente sabe o que pode acontecer com o planeta se a gente seguir com esse sistema capitalista, com essa forma de exploração dos recursos. Então, uma hora a gente vai mudar isso e a gente vê figuras, inclusive, como a Greta, que tem 16 anos e que se transformou numa referência global porque toca num ponto que é fundamental e que, infelizmente, de certa forma, a gente ainda precisa fazer essa disputa dentro da própria esquerda também em relação a esse tema. Não podemos deixar de lembrar isso também. Tem um paradoxo que a gente vive nas redes sociais enquanto esquerda. O Emílio colocou bem, o YouTube é uma grande rede e a maior. Claro que ela tem uma dificuldade a mais, porque a produção de audiovisual ela é um pouco, né, ela necessita de uma estrutura um pouco maior, mas a gente vive um paradoxo, porque a esquerda, por mais que a gente seja marcado por uma disputa interna, por uma marcação de uma liderança em relação a outra muito grande, nós temos uma dificuldade com essa narrativa self-made, assim, de colocar a cara de uma pessoa aí, falar, se posicionar. A gente sempre tenta ser coletivo, né? E isso nos coloca numa grande desvantagem em relação ao tipo de narrativa que é construída no YouTube, que é uma narrativa da pessoa colocar a cara e falar. São poucos no campo da esquerda que fazem isso. Na verdade, a gente teve a adesão de algumas figuras, né, que se consagraram como gigantes, e a gente fica lá hoje vibrando com a entrada do Felipe Neto em alguns temas, torcendo pelo Twitter do Whindersson Nunes, quando que ele vai chegar, ele vai falar, ele vai defender o que a gente acredita, mas a gente mesmo não teve a capacidade. A gente tem algumas figuras que fazem isso, né? Em Brasília mesmo tem uma figura, Sabrina Fernandes, né, do Tese 11, que se colocou nesse lugar e foi. A gente tem o Jones Manuel, a gente tem algumas figuras que foram tentando, a Laura Sabine em Minas, que é uma garota nova também, que tem procurado fazer isso, mas a gente teve essa dificuldade, até quando a gente vai lançar, até quando o Lindbergh foi lançar o programa, é o Lindbergh com a Graziotinco, não sei o que, tem que vir 3, tem que vir 4, então esse é um paradoxo que a gente enfrenta, em como que a gente também vai conseguir, né, se colocar a cara, ocupar esse lugar, sem achar que tipo, a gente entra nessa viagem do personalismo, mas a gente acaba fazendo uma comunicação burocrática e o fim dela, muitas vezes, é a perpetuação de mandatos, é muito mais personalista. Então, acho que a gente tem que vencer um pouco esse paradoxo também, e isso vai estar ligado a posicionar figuras, a posicionar lideranças, e a gente vai ter que estar preparado. E aí, o outro ponto, que eu acho que é o central e que dialoga com a última provocação que o Emílio trouxe, é que a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que conseguir mudar. E as nossas estruturas vão ter que mudar. A gente vai ter que ter,
mais mulheres negras nas direções, a gente vai ter que ter mais juventude, a gente vai ter que ter mais a comunidade LGBTQIA+, ocupando esses espaços, porque são essas pessoas que vão dialogar. Os fenômenos de votos que a gente viu em 2016 e 2018, de Áurea Carolina, de Marielle Franco, de Thalira Petroni, não é um fenômeno que surgiu, não, isso é uma tendência, porque cada vez mais elas se reconhecem e elas vão votar cada vez mais em mulheres negras, e se a gente não tiver dentro das estruturas a leitura de que essas mulheres têm que ocupar o espaço de poder agora, e que a gente vai ter, nós, homens brancos, que recuar, porque senão a gente vai continuar, porque a gente não vai conseguir ter um discurso que seja coerente, né? Uma prática que seja coerente com o discurso que a gente está trazendo, se a gente mantiver as estruturas. Então a gente vai ter que mover essas estruturas. Os partidos de esquerda, né, as centrais sindicais, as organizações. No movimento estudantil isso acontece mais rápido, porque na juventude isso é mais rápido, mas as grandes estruturas de esquerda também vão ter que fazer isso, e elas têm que conseguir fazer isso, porque senão, infelizmente, vamos dar exemplo, gente, se a gente pegar a Central Única dos Trabalhadores e todos os sindicatos que formam a Central Única dos Trabalhadores, cada um desses sindicatos tem um jornalista contratado. Se a gente somar todos esses jornalistas, a gente tem uma estrutura maior do que as grandes corporações de mídia, tão descentralizada quanto. Né? Se a gente não entender que a gente tem que construir uma estratégia em rede e a gente tem que apostar em determinadas coisas, a gente já poderia ter uma mídia que estivesse disputando esse espaço com as grandes corporações, se essa perspectiva de rede tivesse entrado mais dentro das estruturas. Mesma coisa o Partido dos Trabalhadores e todos os seus mandatos de vereador, de deputados estaduais, de deputados federais, né, já poderia ter construído uma grande rede de comunicação que atuasse junto. Né, tudo isso que a gente conquistou com a mídia ninja, essas grandes estruturas poderiam ter conquistado, inclusive, muito mais rápido e muito mais fácil, porque tem estrutura, tem recurso, né, contratam, coisas que a gente está começando a fazer agora, depois de muito tempo, enfim. Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que a gente tem que mudar as estruturas, a gente tem que entender isso, porque se a gente não fizer isso, outras estruturas, outros movimentos, dentro do próprio campo progressista e do campo de esquerda, vão fazer, porque essa consciência, e por isso que eu falo do lado otimista, né? Porque essa consciência já está colocada, já está dada, entendeu? E a história ela é um pouco implacável nesses movimentos. E seria muito melhor se esses novos movimentos conseguissem construir isso hoje com os grandes movimentos históricos e com o legado histórico que a gente tem, que a gente construiu, que é importante, para a gente poder enfrentar o problema que a gente tem agora, que é gigante. Mas se isso não for possível, né, essas novas gerações e esses novos movimentos vão fazer, e infelizmente a gente vai ter aí uma ruptura, talvez, do campo progressista que não precisava acontecer. Então, em suma e resumidamente aí, temos que mudar, temos que encarar a necessidade de uma mudança, se a gente não quiser ficar para trás da história. E aí isso falando das estruturas que a gente tem, das grandes estruturas que a gente tem na esquerda brasileira e latino-americana hoje. Eu acho que essa é a forma que a gente tem para poder, já em 2022, se a gente mudar determinadas coisas agora, a gente já em 2022 consegue encerrar esse ciclo obscurantista, negacionista e pautado no ódio que a gente está vivendo agora. Mas é isso, alegria falar contigo aí, Fabiano, vascaíno, né, saudações vascaínas do lado de cá também, Emílio também, parceiro aí, Jornalistas Livres, grande veículo hoje de defesa da luta do povo brasileiro, e com o Bruno que já saiu, e contem aí comigo sempre aí, o Coletivo Alvorada, a gente viu nascer em Belo Horizonte, já tivemos junto desde o primeiro momento, então sempre com a Alvorada chamar, a gente está à disposição,
né? A Mídia Ninja sempre divulgou o Alvorada e vai continuar divulgando sempre. E eu acho que a gente tem que fazer isso com todo mundo que está junto no campo progressista. Querido companheiro de ideologia e de time também, né? E digo mais, viu, companheiro Thales? Se a gente tivesse uma conscientização política no esporte brasileiro, dificilmente alguma pessoa de esquerda não torceria para o Vasco da Gama, tá? Porque nós seríamos o negro trabalhador, né, no esporte brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate também, né? Porque tem muita gente torcendo para time de elite aí, de esquerda e tal. Fazer um jabazinho. Fazer um jabazinho rápido, Fabiano. A gente lançou, mas essa discussão do esporte é muito importante. A gente lançou recentemente, quem quiser seguir lá, @Ninja Esporte Clube, para a gente poder trazer também. A gente está vendo agora o exemplo que está acontecendo na NBA, por exemplo, né, de organização dos jogadores para uma pauta política. A gente teve aí o lançamento do Esportes pela Democracia, e aí lançamos aí um perfil, um canal que vai ser o nosso braço aí nos esportes, que é o @Ninja Esporte Clube no Instagram, e para poder justamente mostrar esse lado importante da relação do esporte. Acho que nós temos que provocar cada vez mais essa turma também para eles se posicionarem. Eu acho que essa coisa está ficando. Eu acredito que o que está acontecendo com a NBA agora vai repercutir muito com o esporte do mundo inteiro e temos que trazer essa turma para o nosso lado também. O Thales, e já teve até uma iniciativa do basquete feminino no Brasil, que está numa campanha de equidade, né, de salário, de estrutura, né? Então a gente já vê esse reflexo inicial. Tem uma fala muito forte, inclusive, da companheira Janete, né? Porque a Janete, nos números, ela supera, inclusive, a Hortência, né? E a Paula também, né? E eu que joguei basquete na minha adolescência, né? Gostava muito de basquete, tem aquela imagem do Fidel abraçando a Paula e a Hortência e brincando com as duas. É inesquecível quando o Brasil ganhou o Pan-Americano em Havana, né? Então, assim, eu acho que já está tendo reflexo e a gente precisa conscientizar o nosso povo no esporte, porque, assim, uma coisa que me impressionou muito no movimento que teve aqui em Brasília, que se iniciou em São Paulo, o movimento das torcidas organizadas. A gente teve aqui em Brasília, eu fui da torcida do Vasco por muito tempo, né? Fui, inclusive, diretor da torcida do Vasco, e a gente conseguiu juntar todo mundo, flamenguista, vascaíno, corintiano, palmeirense, numa sala. Foi tipo assim, não teve aquela disputa que a gente vê nos partidos, PSOL, PT, PDT, enfim, e PCdoB. E assim, cara, a gente se abraçando numa causa que era o nosso povo. E teve uma fala de um companheiro, o Alexandre, que é companheiro da Mancha Verde, que foi muito significativa. Pô, a gente fica brincando entre a gente, cara. É pobre matando pobre, entendeu? Então, me emocionou muito essa fala do companheiro Alexandre da Mancha Verde do Palmeiras, e a gente precisa debater isso nas torcidas organizadas, o machismo que tem dentro das torcidas organizadas. A gente precisa combater esse machismo tóxico, precisa formar as pessoas, informar. E é isso, querido. Parabéns pela iniciativa. Só poderia vir de um vascaíno. Desculpa, tem que puxar a sardinha para o meu lado aqui. Emílio, querido, já naquela vibe de se despedir, né? Falar que você é um companheiro muito aguerrido, um companheiro que eu admiro muito aí em São Paulo, faz um trabalho maravilhoso, busca sempre esse contato com o nosso povo, que o nosso povo não está nos barzinhos no final de semana. Nosso povo está lá, onde a gente vê, né, que precisa de alimento, precisa de ajuda, enfim, e você faz esse trabalho maravilhoso em São Paulo. Eu queria que você indicasse um norte aí para a gente também, como o companheiro Bruno e o companheiro Thales fizeram, né? Indique esse norte para a gente. Enfim, é isso. Obrigado mais uma vez, Coletivo Alvorada, essa máquina de guerra, e precisa virar uma máquina de comunicação também, né? Não basta só criar digamos,
as condições de militância, né? Fazer essa militância visceral que o Alvorada tem, mas precisa também ter essa rede colaborativa na internet para divulgar esse trabalho. Vai lá, querido, é com você. Eu acho assim, eu queria primeiro concordar com o Thales no que ele falou, de que nós temos que mudar em tudo que ele falou, eu concordo plenamente. É uma questão de realidade, não é uma questão de você querer ou não querer. A história te empurra, e você tem razão, se a gente não fizer, nós vamos ser destruídos. Então, assim, eu acho o seguinte, um dos caminhos é a gente se integrar mais. Eu vou dar um caminho, por exemplo, que aconteceu no sábado, o Mutirão Lula Livre, que foi transmitido por várias páginas nossas, via Facebook, e veja o alcance que teve, e como tem ajudado até na formação, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar 2022, e agora, também trabalhando mais junto, mais próximo, fazendo programas juntos, pensando a formatação, por exemplo, de algum programa quinzenal que a gente possa discutir e fazer junto, porque isso é um sinal de que você está trabalhando efetivamente junto, entendeu? Você começa a construir sua pauta efetivamente junto. Esse é um caminho, uma sugestão. Uma outra coisa que eu tenho feito, eu vou contar isso por causa foi um dos motivos que você me chamou, Fabiana, o Geringonça em São Paulo, que é dos coletivos que a gente está fazendo um programa ouvindo a militância. Porque a gente nas redes fica ouvindo muito grandes personagens, que é importante, não estou tirando, pelo amor de Deus, mérito de ninguém. Mas a gente às vezes esquece de ouvir os nossos militantes. E o nosso coletivo tirou de ouvir os nossos militantes, não é? Então nós estamos fazendo um debate, por exemplo, fizemos ontem, segunda-feira, um debate maravilhoso com o Adriano Diogo, que é do nosso coletivo, mediado pelo Pedro Pontual, pela Tereza Lajolo, que não é do nosso coletivo, e pela Graça, sobre representação e o trabalho parlamentar. Porque nós temos que ter um papel educativo para as eleições também, entendeu? E nossos coletivos estão fazendo um trabalho que eu acho muito legal, porque nós discutimos tudo junto antes, entendeu? O roteiro é discutido junto, inclusive o Adriano estava discutindo com o Pedro Pontual o roteiro desse programa. Então, assim, e é todo um trabalho coletivo, e nós estamos tentando formar gente, que é outra preocupação que a gente deve ter. Comunicação não é só like. Eu acho que a gente tem que entender isso também. Comunicação, às vezes, é organização, certo? Comunicação é você formar gente também. Então, uma grande preocupação que eu tenho, e acho que esse é um caminho que os nossos coletivos estão fazendo, fomos obrigados a fazer pela pandemia, mas eu acho que vai virar um negócio permanente. Por quê? Porque nós descobrimos a importância de fazer as lives pelo caráter formativo também, certo? Então, eu acho que esse é um outro caminho, acho que não tem um único caminho. Acho que a gente precisa melhorar, a gente produz muito conteúdo, a gente precisa melhorar na circulação do conteúdo, por isso que eu acho que se a gente se integrar mais, esses conteúdos poderão circular mais entre nós e fortalecer o nosso campo. Eu acho que a gente precisa também pensar uma política integrada de comunicação, a gente tem que falar em multiplataformas, tem que falar segmentado. Então, assim, e cada às vezes, rede, ela fala melhor com o público, o que é natural também. Então, isso pode nos ajudar a dar uma integração. Eu acho que esses são alguns caminhos, né, que a gente pode ter. É claro que eu acho que é fundamental a gente fazer com que a nossa militância tenha a preocupação que deu origem, né, de certa forma, medianismo, jornalistas livres, de você fazer o registro, certo? De você se sentir um jornalista, se sentir empoderado, para você mostrar o que está acontecendo. Esse passo é fundamental. E a gente entender que todos nós temos que fazer isso. Muitas vezes, eu vou fazer coberturas ou entrevistas, não porque eu queira, eu não quero nem aparecer. Muitas vezes o Fabiano me conhece. E muitas vezes eu fui fazer porque eu tinha que dar voz às pessoas. Não é para mim falar. A gente tem que entender isso.
Quando você está trabalhando, muitas vezes você tem que dar. Eu tenho que ir lá ouvir aquelas pessoas, porque aquilo que ela vai falar é importante para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem que ter, eu acho que, menos ego entre nós e mais parceria e mais trabalho conjunto se a gente quiser vencer a extrema-direita. Isso que eu gostaria de colocar no final. E a gente tem que se integrar mais. Eu acho que talvez seja devagar, fazendo algumas coisas juntos, mas aos poucos nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Se a gente não conseguir superar isso, não só na comunicação, mas na própria estratégia para as eleições municipais, vamos ser claros aqui, é a última fala que eu vou fazer. Nós somos derrotados lá atrás na reforma política porque a frente partidária perdeu, que seria o melhor caminho, que garantia que os partidos políticos de esquerda pudessem fazer uma frente por 4 anos e continuar subsistindo. Com a queda disso, cada partido político, para tentar sobreviver, tem que vencer a cláusula de barreira. Então, a gente tem que entender que nas eleições nós vamos estar, muitas vezes, não vamos estar juntos, certo? Mas nós temos que, ao mesmo tempo, construir uma frente para 2022. Esse exercício é que nós temos que entender. E se a gente não tiver tolerância entre nós, respeito entre os companheiros, entendeu? Nós vamos ter muitos problemas, entendeu? Então, a briga entre nós não nos interessa. Nós temos que dar visibilidade às nossas candidaturas de esquerda, de espectro amplo. Eu tenho feito isso na Baixada, estou dando visibilidade a todas as correntes lá, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma dimensão que nós temos que construir para 2022. Se a gente se esgoelar agora, para 2022 vai ser mais difícil. Então, a gente tem que ter um pouco essa percepção. Eu tenho muita preocupação que a gente mantenha a esquerda, nesse momento, vamos dizer assim, tendo mais tolerância entre nós mesmos, porque o tempo que nós estamos vivendo é muito difícil e de perseguição aos nossos companheiros. Então, é mais difícil ainda. Desculpa aí se eu me alonguei. Um abraço, Fabiano. Maravilha, querido Emílio. Obrigado. Queria agradecer aqui o convite do Coletivo Alvorada, que para mim foi um grande aprendizado de luta, né? Uma máquina de fazer atos, de tocar o coração das pessoas com esses atos imagéticos, né? E assim, companheiro Thales, companheiro Emílio, companheiro Bruno, que participou também, meu muito obrigado, viu? A gente sempre acompanha o trabalho de vocês na Mídia Ninja, o Jornalistas Livres, e também lá acompanhando a Jandira Fegali, lá na comunicação que o Bruno faz com tanta galhardia, né? Mas é isso, companheirada, obrigado mesmo, de coração, estamos juntos na luta, espero que tenha sido enfim, um programa bacana para o pessoal ver o grande projeto de comunicação que a gente precisa implantar na esquerda brasileira. Obrigado a todos e todas, um grande abraço, na luta sempre.